Era novembro de 2016. Eu acordei pela manhã e me deparei com uma notícia horrível. O avião do time da Chapecoense tinha caído na Colômbia. O Brasil ficou chocado. Isso já tinha acontecido antes com outros times ao redor do mundo, mas quando é um time do nosso país, a gente fica um pouco mais abalado. No vídeo de hoje, eu, Benjamin, vou contar para vocês alguns detalhes da incrível campanha da Chapecoense na Copa Sul-Americana e de como um acidente trágico colocou fim na vida de dezenas de pessoas. A Associação Chapecoense de Futebol, também conhecida no Velho Oeste catarinense como Verdão do Oeste, é um time de futebol fundado em maio de 1973. Um time relativamente novo em comparação aos clubes mais tradicionais do Brasil. A ideia de criar o time era reviver o futebol na cidade de Chapecó. Poderíamos dizer que atualmente o Chapecoense é o time mais bem estruturado do estado de Santa Catarina? Bom, eu não posso dizer isso com uma certeza absoluta, mas pelo menos do que eu acompanho do futebol brasileiro, é quase certo que sim. Quando o time foi criado, o Oeste catarinense possuía pouquíssimos times que representavam a região. Foi quando um grupo de pessoas apaixonadas pelo futebol decidiu criar um time. Mas dessa vez, não seria um time amador. Seria um time profissional. Uma equipe para representar o Oeste de Santa Catarina. Foi então que fizeram uma espécie de fusão entre dois times, o Atlético Chapecó e o Independente. Apoiado por empresários da região ao longo dos anos, muitas pessoas deram incentivos à equipe chapecoense. O primeiro jogo da equipe foi contra o São José de Porto Alegre em 1973. O resultado? A Chapecoense ganhou por 1-0. Uma vitória magra, mas era o primeiro jogo do clube. O segundo jogo foi na cidade de Xaxim contra o Novo Hamburgo, mas infelizmente nós não conseguimos descobrir o resultado da partida. Ainda no mesmo ano, a Chapecoense jogou seu primeiro clássico com o Avaí, em Florianópolis. O jogo acabou empatado. Um grande triunfo para o time do Velho Oeste. A partir daí, o time começou uma longa caminhada para chegar onde está hoje. O primeiro título estadual veio em 1977. Depois, a Chape conquistou o Campeonato Catarinense em 1996, 2007, 2011, 2016 e 2017. Em 2006, inclusive, o time levou a Copa Santa Catarina. Mas foi em 2009 que as coisas começaram a ficar boas. Ao disputar a Copa do Brasil, o time da Chapecó conseguiu uma vaga para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Ainda em 2009, o time ingressou na Série C. 2 anos depois, se classificou mais uma vez para a Copa do Brasil. Em 2012, a Chape fez uma temporada excelente, conquistando uma vaga para jogar a Série B. E foi em 2013, ao disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, que o time conseguiu um feito histórico, ter acesso à elite do futebol brasileiro. Isso era algo inédito. A Chapecoense entrava para a Série A para se tornar um dos gigantes do futebol nacional. Bom, né? Em 2015, o time teve uma grande participação na Copa Sul-Americana. A Chape eliminou grandes times como Ponte Preta e Libertad. Já nas quartas de final, acabou sendo eliminado pelo glorioso River Plate. Apesar da eliminação, o time saiu vitorioso de campo, vencendo a equipe argentina por 2-1. E então, chegamos a 2016. Um ano que tinha tudo para ser perfeito para a Chapecoense, mas acabou sendo marcado por uma tragédia. Então, que tal relembrarmos a campanha do time na Copa Sul-Americana? O time começou o ano ganhando o campeonato estadual em cima do Joinville. Em agosto, a Chape iniciou sua caminhada na segunda participação na Copa Sul-Americana. Na primeira rodada, o time eliminou o Cuiabá. Depois, já nas oitavas, foi a vez do time catarinense eliminar uma equipe conhecida como Rei de Copas, o Independiente da Argentina. O jogo de ida acabou em 0-0. Já na volta, no jogo na Arena Condá, a partida também acabou em 0-0 e foi para os pênaltis. O Verdão do Oeste conseguiu eliminar o Rei de Copas por um placar de 5-4. O herói do jogo, o goleiro Danilo. O próximo adversário da Chape foi o Júnior Barranquilla, da Colômbia. No jogo de ida, a Chapecoense foi vencida por 1-0, mas no jogo de volta teve a vingança. A Chape venceu o jogo por 3-0. Mais uma vez, o time fazia história, chegando pela primeira vez à semifinal da Sul-Americana.
A torcida alviverde foi convocada pela equipe e ajudou a empurrar o time na vitória. Com isso, faltava pouco para o time finalmente chegar à final. Mas ainda havia um forte adversário a ser batido: o grande San Lorenzo. Na partida de ida, o placar ficou em 1-1. Nada mal para quem estava jogando fora e contra um dos grandes da Argentina. Mas no jogo de volta as coisas foram bem diferentes. Em uma partida repleta de defesas extraordinárias e de atuações heróicas, a Chapecoense conseguiu o que queria. Em uma noite épica, a Chape marcou história, com a classificação inédita para a final da Copa Sul-Americana. O jogo terminou em 0-0, mas a equipe ficou consagrada pelas defesas históricas do goleiro Danilo, incluindo uma no último minuto de jogo. A essa altura, como diria Galvão Bueno, a Chapecoense era o Brasil na final da Sul-Americana. O time estava se preparando para enfrentar o Atlético Nacional de Medellín na Colômbia. Era nítido a expectativa da Chape para a grande final. Os chapecoenses se organizaram para ir até a Colômbia assistir ao jogo. Teve gente que se endividou, parcelou a passagem de avião em várias e várias vezes, tudo para apoiar o time no primeiro jogo da final. Tudo estava pronto. O time se preparava para partir para a Colômbia. Danilo, o goleiro titular, que na época tinha 31 anos, comentou em uma entrevista sobre o caminho da Chape até a final. O primeiro jogo seria disputado no dia 30 de novembro de 2016. O avião do time partiu na noite do dia 28, saindo de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com destino a Medellín, na Colômbia. O avião era da companhia aérea Lamia, da Venezuela. Dentro da aeronave estavam jogadores, jornalistas, convidados e a tripulação. O avião decolou em perfeitas condições e, segundo a imprensa local, a aeronave perdeu contato com a torre de controle por volta da 1h15 da manhã, no horário de Brasília. O Comitê de Operação de Emergência e a gerência do aeroporto informaram que a aeronave declarou falha técnica entre as cidades de Ceja e La Unión. Pouco antes de chegar ao aeroporto de Medellín, o avião começou a fazer um trajeto circular, dando 2 voltas e depois reduzindo a velocidade. Pelo que se sabe, as voltas dadas pelo piloto tinham como objetivo facilitar a aproximação do solo. Infelizmente, o avião acabou se chocando com um morro e fazendo dezenas de vítimas. 6 pessoas ficaram feridas e 71 morreram. Era o fim do sonho de pessoas que estavam prestes a disputar uma final. A primeira final internacional da Chapecoense. O Brasil acordou numa terça-feira de novembro completamente triste, abatido e sem cor. Ninguém esperava que um acidente tão trágico pudesse colocar fim em tantos sonhos de uma só vez. Os sobreviventes? Os jogadores Alan Ruschel, Neto, Follmann, o jornalista Rafael Renzel, o técnico da aeronave, Erwin Tumiri, e a comissária de bordo, Ximena Soares. O goleiro Danilo chegou a ser resgatado, mas infelizmente morreu no hospital. Mas afinal, o que causou o acidente? Uma falha da aeronave? Uma falha humana? As investigações começaram poucos dias depois da tragédia. Peritos não encontraram vestígios de combustível nos destroços da aeronave, o que poderia ser uma pista do que aconteceu. Mas também havia o fato de que a torre tinha sido informada pelo piloto de que a aeronave estava com problemas. O mundo, o Brasil e principalmente os chapecoenses precisavam de uma resposta. 28 dias depois do acidente, as autoridades apresentaram um relatório que indicava que não tinha sido identificada uma falha técnica no avião. Em 2018, a Aeronáutica Civil da Colômbia finalmente divulgou o relatório final das investigações. O relatório revelou que o avião entrou em estado de emergência minutos antes da queda por causa do baixo nível de combustível, ou seja, a empresa aérea não se preparou adequadamente para o voo internacional e acabou tirando a vida de 71 pessoas. O impacto do acidente no time foi devastador. O grito "Vamos, Chape!" tomou conta do país. Num ato de solidariedade, a Chapecoense foi declarada campeã após o Atlético Nacional solicitar a entrega da taça à equipe. Em 2017, o time iniciou o ano com um objetivo: reconstruir sua equipe. E deu certo.
A Chape conquistou o inédito bicampeonato estadual e atualmente está na Série A. O que nos resta é saudade daquele time aguerrido, guerreiro e que não merecia o destino que teve. Assim como o exemplo de força, perseverança e determinação que toda a trajetória da equipe transmitiu até seu momento final. Por hoje, eu fico por aqui. E se inscrevam no canal.